Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia ou boa tarde, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho de Pedro. Muitas pessoas não concordam com Pedro sendo o primeiro Papa, colocado pelo próprio Cristo. Isso é bíblico, mas as pessoas ainda ficam caçando desculpa. Então vamos lá, eu vou passar primeiro para vocês aqui o amor de Jesus com ele. Essa passagem que eu vou ler aqui está no capítulo 22 de São Lucas, versículo 31 e 32. Que Jesus disse aqui: Simão, Simão, eis que Satanás pediu incessantemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. E quando, porém, te converterdes, confirmais os teus irmãos na fé. Bom, no capítulo 21 de São João, no versículo de 15 a 17, Jesus disse, depois que terminou a refeição com eles, isso depois de Jesus ressuscitado. Quando eles acabam de comer ali, Jesus vai e vira para Pedro e disse: Simão, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Toma conta do meu cordeiro. Aí uma segunda vez ele torna a perguntar: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro torna a responder: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Uma terceira vez Jesus torna a perguntar: Simão, Pedro, tu me amas? Pedro entristeceu, pensou ali um momento e respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. O que é que Jesus entrega para Pedro ali? É ovelha, cabrito, bode? Não, gente. Jesus entrega ali na mão de Pedro a igreja, que ele prometeu lá no capítulo 16 de São Mateus, no versículo de 13 a 20, onde Jesus fala que ia construir a igreja através de Pedro. E olha o poder que ele dá lá para Pedro: o que você ligar na terra terá ligado no céu, e o que você desligar na terra terá desligado no céu. Pedro passa a ser responsável pela chave do reino dos céus. Isso dito pelo próprio Cristo. Bom, depois que Jesus recebe aqui essa igreja na mão depois que Pedro recebe essa igreja na mão de Jesus, Pedro se torna um homem extraordinariamente grande na fé, a ponto que juntava tanto doente para ver Pedro na intenção de ser curado, que pelo menos a sombra de Pedro que passasse num doente, ele ficava curado. Isso está no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo de 12 a 16. Vocês podem ir lá que vocês vão ver isso aí, tá? Então a fé de Pedro foi uma fé extraordinariamente grande. Então Pedro, ele como chefe da igreja, ele passa a batizar multidões de pessoas, tá? Aí vem com a morte de Pedro, vou mostrar 3 papas, 2 está na Bíblia, que sucedeu a Pedro. O primeiro sucessor de Pedro foi São Lino, que está no capítulo 4, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 21. São Lino
foi discípulo tanto de Pedro e de Paulo, São Lino, ordenado pelo próprio Paulo. Depois vem Santo Anacleto. O Santo Anacleto não está na Bíblia, mas eu busquei na história da igreja. Ele foi discípulo de Pedro, batizado pelo próprio Pedro e ordenado a bispo pelo próprio Pedro, tá? Que ele é o segundo papa, o terceiro é o segundo, depois de Pedro, tá? Santo Anacleto. Depois vem Clemente, São Clemente, né? Tá no capítulo Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Tem Filipenses. Eu fui buscar na história, ele também foi discípulo de São Pedro e batizado por São Pedro, tá? Só que ele foi um companheiro de serviço de Paulo. Depois de ordenado, ele ajudou Paulo muito na missão, tá? Então, esses inícios aqui mostram o início de uma sucessão apostólica, começando lá de Pedro, colocado pelo próprio Cristo, que vem São Lino, o segundo Papa depois de Pedro, né? O primeiro Papa depois de Pedro, o segundo é Santo Anacleto, e o terceiro, São Clemente, tá? Então, isso aqui é uma prova que está lá e que o povo às vezes passa por cima, endurece o queixo, vai criar a igreja do jeito que quer e abandona essa história todinha aqui, né? Essa igreja viva que Jesus entrega na mão de Pedro, porque não é casa, é igreja viva. A igreja é aquele povo todinho que acreditou em Cristo e que Jesus vai e entrega nas mãos de Pedro. Pedro se torna o chefe desse povo todinho cristão, tá? Todo cristão significa seguidor de Jesus. Então tem Pedro como chefe, tá? É o representante de Cristo entre nós e Cristo, tá? E Cristo é o representante entre nós e Deus, tá? Cristo disse isso. Então Jesus, ele ainda disse em João, eu não notei o capítulo, mas Jesus disse: a quem vos receber, a mim recebe, a quem vos ouve, a mim ouve. Olha aí. Então não tem como nós servir Jesus sem essa sucessão apostólica, sem essa igreja que ele criou. Não tem jeito, tá? O que falta é a gente obedecer e fazer como ele quer. Bom, a primeira construção que foi feita da igreja, isso levou anos, foi a Arquibasílica, foi feita em João do Latrão, em Roma, nos anos 1313, nos anos 313, tá? Então a igreja ela ficou em casa de família até nos anos 300, não tinha lugar de se reunir própria, né? A primeira construção foi feita em Roma, no ano 313, depois da libertação do cristianismo lá, que Constantino assinou um decreto libertando os cristãos da perseguição, tá? Então a igreja já tinha 313 anos de existência, para vocês terem uma ideia, tá? Então aí as pessoas ficam procurando meio, eu não quero essa igreja, eu vou fazer uma para mim, eu não quero essa, eu vou fazer uma para mim. Nessa base que Lutero é a raiz de tudo, né? Hoje essa graça aí já está em mais de 50 mil crenças justamente por causa disso aí, tá? Então, se quer seguir Jesus, as portas essa que ele deixou na mão de Pedro, e tem uma sucessão aí que prova isso até hoje, que está aí na mão do Papa Leão XIV, tá? Então é isso aí, meus irmãos, que eu queria passar para vocês, e fortalecer vocês na fé,
né? Principalmente aí vocês que são católicos, tá? Para vocês procurar melhor conhecer a Igreja de Cristo, porque eu sei que 90% do catolicismo não conhece essa verdade. Então eu peço a vocês, estuda, procura conhecer, para não virar aí discípulo de igreja perdida, tá? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço a todos vocês. Fica com Deus.